Vidas Secas de Graciliano Ramos. Capítulo 2. Fabiano. Fabiano curou no rasto a bicheira da novilha raposa. Levava no aió um frasco de creolina e, se houvesse achado o animal, teria feito o curativo ordinário. Não o encontrou, mas supôs distinguir as pisadas dele na areia. Baixou-se, cruzou 2 gravetos no chão e rezou. Se o bicho não estivesse morto, voltaria para o curral, que a oração era forte. Cumprida a obrigação, Fabiano levantou-se com a consciência tranquila e marchou para casa. Chegou-se à beira do rio. A areia fofa cansava-o, mas ali na lama seca, as alpercatas dele faziam chap-chap. Os badalos dos chocalhos que lhe pesavam no ombro, pendurados em correias, batiam surdos. A cabeça inclinada, o espinhaço curto, agitava os braços para a direita e para a esquerda. Esses movimentos eram inúteis, mas o vaqueiro, o pai do vaqueiro, o avô e outros antepassados mais antigos haviam se acostumado a percorrer veredas, afastando o mato com as mãos, e os filhos já começavam a reproduzir o gesto hereditário. Chap-chap, os 3 pares de alpercatas batiam na lama rachada, seca e branca por cima, preta e mole por baixo. A lama da beira do rio, calcada pelas alpercatas, balançava. A cachorra-baleia corria na frente, o focinho arregaçado, procurando na caatinga a novilha raposa. Fabiano ia satisfeito. Sim, senhor, arrumara-se, chegara naquele estado com a família morrendo de fome, comendo raízes, caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro, depois tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham se habituado à camarinha escura, pareciam ratos, e a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera. Pisou com firmeza no chão, gritado, puxou a faca na ponta, esgaravatou as unhas sujas, tirou do aió um pedaço de fumo, picou-o, fez um cigarro com palha de milho, acendeu-o à albinga, pôs-se a fumar regalado. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que os meninos estavam perto. Com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E pensando bem, ele não era homem, era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno com receio de que fora os meninos tivesse alguém percebido a frase imprudente. Corrigiu-a murmurando: você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho capaz de vencer dificuldades. Chegara naquela situação medonha e ali estava, forte, até gordo, fumando seu cigarro de palha. Um bicho, Fabiano. Apossara-se da casa porque não tinha onde cair morto. Passaram uns dias mastigando raiz de imbu e sementes de macunã. Viera a trovoada, e com ela o fazendeiro que o expulsara. Fabiano fizera-se desentendido e oferecera aos seus préstimos, resmungando, coçando os cotovelos, sorrindo aflito. O jeito que tinha era ficar, e o patrão aceitara-o, entregara-lhe as marcas de ferro. Agora Fabiano era vaqueiro, e ninguém o tiraria dali. Aparecera como um bicho, entocara-se como um bicho, mas criara raízes, estava plantando. Olhou as quipás, os mandacarus e os xique-xiques. Era mais forte que tudo isso. Era como as catingueiras e as baraúnas. Ele, Sinhá Vitória, os 2 filhos e a cachorra-baleia estavam agarrados à terra. Chap-chap, as alpargatas batiam no chão rachado. O corpo do vaqueiro derreava-se
as pernas faziam 2 arcos, os braços moviam-se, de desavergonhados parecia um macaco. Entristeceu considerar-se plantado em terra alheia. Engano, a sina dele era correr mundo, andar para cima e para baixo à toa como judeu errante. Um vagabundo empurrado pela seca. Achava-se ali as paisagens, era hóspede, sim senhor, hóspede que demorava demais, tomava amizade à casa, ao curral, ao chiqueiro das cabras, ao juazeiro que os tinha obrigado uma noite. Deu estalos com os dedos. A cachorra-baleia, aos saltos, veio lamber-lhe as mãos grossas e cabeludas. Fabiano recebeu a carícia e enterneceu-se. Você é um bicho, baleia. Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele e falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A pé não aguentava bem, pendia para um lado, para o outro lado, cambaio, torto e feio. Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que as dirigia aos brutos. Exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco, admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Uma das crianças aproximou-se, perguntou-lhe qualquer coisa. Fabiano parou, franziu a testa e esperou a boca aberta a repetição da pergunta. Não percebendo o que o filho desejava, repreendeu-o. O menino estava ficando muito curioso, muito enxerido. Se continuasse assim metido, com o que não era da conta dele, como iria acabar? Repeliu-o vexado. Esses capetas têm ideias. Não completou o pensamento, mas achou que aquilo estava errado. Tentou recordar o seu tempo de infância, viu-se miúdo, enfesado, a camisinha encardida e rota, acompanhando o pai no serviço do campo, interrogando-o debalde. Chamou os filhos, falou de coisas imediatas, procurou interessá-los, bateu palmas. Eco, eco. A cachorra-baleia saiu correndo entre os alastrados e equipás, farejando a novilha raposa. Depois de alguns minutos, voltou desanimada, triste, o rabo murcho. Fabiano consolou-a, afagou-a, queria apenas dar um ensinamento aos meninos. Era bom eles saberem que deveria proceder assim. Alargou o passo, deixou a lama seca da beira do rio, chegou à ladeira que levava ao pátio, ia inquieto, uma sombra no olho azulado. Era como se na sua vida houvesse aparecido um buraco. Necessitava falar com a mulher, afastar aquela perturbação, encher os cestos dos pedaços de mandacaru ao gado. Felizmente, a novilha estava curada com reza. Se morresse, não seria por culpa dele. Eco, eco. Baleia voou de novo entre as mancabiras inutilmente. As crianças divertiam-se, animaram-se, e o espírito de Fabiano se destoldou. Aquilo é que estava certo. Baleia não podia achar a novilha num banco de mancabira, mas era conveniente que os meninos se acostumassem ao exército fácil. Bater palmas, expandir-se em gritaria, seguindo os movimentos do animal. A cachorra tornou a voltar, a língua pendurada, arquejando. Fabiano tomou a frente do grupo, satisfeito com a lição, pensando na égua que ia montar, uma égua que não fora ferrada nem levara a sela. Haveria na caatinga um barulho medonho. Agora queria entender-se com Sinhá Vitória e a respeito da educação dos pequenos. Certamente ela não era culpada, entregue aos arranjos da casa, regando os craveiros e as panelas de losna
descendo ao bebedouro com o pote vazio e regressando com o pote cheio, deixava os filhos soltos no barreiro, enlameados como porcos, e eles estavam perguntadores, insuportáveis. Fabiano dava-se bem com a ignorância. Tinha o direito de saber? Tinha, não tinha. Está aí. Se aprendesse alguma coisa, necessitaria aprender mais e nunca ficaria satisfeito. Lembrou-se de seu Tomás da Bolandeira, dos homens do sertão. O mais arrastado era o seu Tomás da Bolandeira. Por quê? Só se era porque lia demais. Ele, Fabiano, muitas vezes dissera: seu Tomás, vós me se não regula. Para que tanto papel? Quando a desgraça chegar, seu Tomás se estrepa igualzinho aos outros, pois viera a seca o pobre do velho, tão bom e tão lido, perdera tudo. Andava por aí mole. Talvez já tivesse dado o couro às varas que as pessoas, como ele, não podia aguentar, varão puxado. Certamente aquela sabedoria inspirava respeito. Quando seu Tomás da Bolandeira passava, amarelo, sisudo, corcunda, montado num cavalo cego, até aqui, pé, acolá. Fabiano e outros semelhantes descobriam-se, e seu Tomás respondia, tocando na beira do chapéu de palha, virava-se para um lado e para o outro, abrindo muito a perna calçada em botas pretas com remendos vermelhos. Em horas de maluqueira, Fabiano desejava imitá-lo, dizia palavras difíceis, truncado tudo, e convencia-se de que melhorava. Tolice, via-se perfeitamente que um sujeito como ele não tinha nascido para falar certo. Seu Tomás da Bolandeira falava bem, estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar. Pedia, esquisitice, um homem remediado ser cortês. Até o povo censurava aquelas maneiras, mas todos obedeciam a ele. Ah, quem disse que não obedeciam? Os outros brancos eram diferentes. O patrão atual, por exemplo, berrava sem precisão. Quase nunca vinha à fazenda, só botava os pés nela para achar tudo ruim. O gado aumentava, o serviço ia bem, mas o proprietário descompunha o vaqueiro. Natural, descompunha porque podia descompor, e Fabiano ouvia as descomposturas com o chapéu de couro debaixo do braço. Desculpava-se e prometia emendar-se. Mentalmente, jurava não emendar nada, porque estava tudo em ordem e o amo só queria mostrar autoridade, gritar que era dono. Quem tinha dúvida? Fabiano, uma pessoa da fazenda, um traste, seria despedido quando menos esperasse. Ao ser contratado, recebera o cavalo de fábrica perneiras, gibão, guarda-peito e sapatões de couro cru, mas ao sair largaria tudo ao vaqueiro que o substituísse. Sinhá Vitória desejava possuir uma cama igual à do seu Tomás da Bolandeira. Doidice. Não dizia nada para não contrariá-la, mas sabia que era doidice. Cambebes podiam ter luxo e estavam ali de passagem. Qualquer dia o patrão os botaria fora e eles ganhariam o mundo sem rumo, nem teriam meio de reconduzir os cacarecos. Viviam de trouxa arrumada, dormiam bem debaixo de um pau. Olhou a caatinga amarela que o poente avermelhava. Se a seca chegasse, não ficaria a planta verde. Arrepiou-se. Chegaria naturalmente, sempre tinha sido assim desde que ele se entendera. E antes de se entender, antes de nascer, sucedera o mesmo. Anos bons misturados com anos ruins. A desgraça estava em caminho, talvez andasse perto. Nem valia a pena trabalhar, ele marchando para casa, trepando a ladeira, espalhando seixos com as alpercatas. Ele se avizinhando a galope, com vontade de matá-lo.
virou o rosto para fugir à curiosidade dos filhos, benzeu-se. Não queria morrer. Ainda tencionava correr mundo, ver terras, conhecer gente importante como seu Tomás da Bolandeira. Era uma sorte ruim, mas Fabiano desejava brigar com ela, sentir-se com força para brigar com ela e vencê-la. Não queria morrer, estava escondido no mato como Tatu, duro, lerdo como Tatu, mas um dia sairia da toca, andaria com a cabeça levantada, seria homem, um homem, Fabiano. Coçou o queixo cabeludo, parou, permaneceu o cigarro, reacendeu o cigarro. Não, provavelmente, não seria homem. Seria aquilo mesmo a vida inteira. Cabra, governado pelos brancos, quase uma res na fazenda alheia. Mas depois, Fabiano tinha certeza de que não se acabaria tão cedo. Passaria dias sem comer, apertando o cinturão, encolhendo o estômago, viveria muitos anos, viveria um século, mas se morresse de fome ou nas pontas de um touro, deixaria filhos robustos que gerariam outros filhos. Tudo seco em redor, e o patrão era seco também, arreliado, exigente e ladrão espinhoso como um pé de mandacaru. Indispensável, os meninos entenderam no bom caminho. Indispensável os meninos entrarem no bom caminho, saberem cortar mandacaru para o gado, consertar cercas, amansar brabos. Precisavam ser duros, virar tatus. Se não calejassem, teriam o fim de seu Tomás da Bolandeira, coitado. Para que lhe servira tantos livros, tanto jornal, morrera por causa do estômago doente e das pernas fracas. Um dia, sim, quando as secas desaparecerem e tudo andasse direito, seria que as secas iriam desaparecer e tudo andar certo? Não sabia. Seu Tomás da Bolandeira é que devia ter lido isso. Livres daquele perigo, os meninos poderiam falar, perguntar, encher-se de caprichos. Agora tinham a obrigação de comportar-se como gente da laia deles. Alcançou o pátio e enxergou a casa baixa e escura, de telhas pretas, deixou atrás os juazeiros, as pedras onde se jogavam cabras mortas, o carro de bois. As alpercatas dos pequenos batiam no chão branco e liso. A cachorra-baleia trotava arquejando a boca aberta. Àquela hora, Sinhá Vitória deveria estar na cozinha, acocorada junto à trempe. A saia de ramagens entelada entre as coxas, preparando a janta. Fabiano sentiu vontade de comer. Depois da comida, falaria com Sinhá Vitória a respeito da educação dos meninos.